Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, que é Godoy1x. Eu deixo o link na descrição do vídeo, também deixo o nosso comentário fixado. Quando você fizer o seu cadastro, você acessa por esse link, faz o seu cadastro. Na hora de realizar o depósito, você realize com o nosso cupom Godoy1x para você pegar o bônus em dobro e a partir dali fazer o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar os jogos do Bahia contra a Vitória, América do Rio Grande do Norte contra a ABC. Aproveite tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Bom, meus amigos, chegamos aí, o ano tá começando. Tivemos ontem o sorteio da Copa Libertadores, cara. Vamos falar aqui sobre esses adversários aí do Flamengo. Vamos dar um geral breve aqui para vocês também sobre o sorteio. Eu acho que não tem nenhum grupo assim absurdo, mas também não tem nenhum grupo que tu fala assim, dali não vai sair nada, tá muito previsível. Eu acho que alguns clubes tiveram sorte no sorteio, acabaram tendo ali um pouco mais de sorte. Vamos falar um pouco sobre esses grupos, falar sobre o grupo do Flamengo, porque envolve, além dos jogos, envolve altitude, envolve logística, né? Então é importante a gente falar bastante aí sobre esses grupos, sobre os adversários do Flamengo. Só pedir para você deixar o seu like, deixa a curtida de vocês, que é sempre muito importante, e também de se inscrever. Confira aí se está inscrito mesmo, às vezes acha que está e saiu a inscrição, confere aí se está inscrito e vê as notificações sempre ativadas para você não perder nada e a gente falar aqui diariamente sobre o Flamengo, trazendo as notícias, informações, análise e opinião e você ficar por dentro aqui do nosso canal, beleza? Sejam muito bem-vindos aos novos inscritos também. Vamos começar pela ordem certinha, aí a gente vai chegar no do Flamengo. Grupo A é o grupo do Fluminense. Não tem, né, nenhum absurdo aqui no grupo do Fluminense. O Fluminense, Cerro Porteño, o Aliança Lima e o Colo-Colo. Eu acho que a gente já pode até adiantar aqui, passa pelo grupo do Fluminense também. A possibilidade ela é enorme de todos os brasileiros eles avançarem. Eu acho que até o Fluminense, se o atual campeão aqui, eu acho que é um indicativo também que é aquilo, né? Tem essa obrigação também de avançar num grupo. A logística não é tão complicada assim. Pega uma equipe paraguaia, um chileno, e tem ali o Aliança Lima, né? Que é o peruano e tal. Vamos para o grupo B. O grupo B, galera, com Barcelona, tem ali o Talleres de Córdoba, o Cobresal, que é o antigo Cobreloa, né? Que o Flamengo até foi campeão da Libertadores, e ali com o São Paulo. O grande problema hoje desse grupo B, para o São Paulo, é o próprio São Paulo. Não dá para fazer um prognóstico que São Paulo será esse nessa fase da Libertadores, porque a gente não sabe que São Paulo é o de amanhã. O Carpini, como é que tá a pressão? O São Paulo vai manter o trabalho do Carpini? Defensivamente, o Carpini vai consertar a fase do São Paulo, que é péssima. Sofre para todo mundo. Ituano, Novo Horizontino. Esse São Paulo do Paulista nem passa da fase de grupos. Nem passa. Ficaria entre Barcelona e Talleres de Córdoba. Mas até lá, né, o São Paulo pode melhorar, mas é uma grande incógnita. O grupo C, Grêmio, Estudiantes, The Strongest e o Huachipato, tem uma pegadinha aqui pro Grêmio, que é o seguinte. O Estudiantes de La Plata, né, é um time muito tradicional, um time argentino, então a gente sabe que naturalmente o jogo, principalmente lá no estádio do Estudiantes, é um jogo complicado, então assim, não é uma baba. O The Strongest, que é o mesmo caso do Flamengo, com o Bolívar, é a maior altitude da Libertadores. O Always Ready caiu na fase preliminar para o Nacional, então com isso a maior altitude, a gente está falando de La Paz, mais de 3.600 metros, é onde joga The Strongest e onde joga o Bolívar, adversário do Flamengo, que a gente vai falar quando chegar lá. É perigoso. É perigoso porque se o Grêmio perde para o Estudiantes, fora de casa, perde para o The Strongest, fora de casa, que não é nenhum absurdo, ele começa a ter a obrigação de fazer 6 pontos contra o Huachipato e os jogos em casa já ficam com caráter de decisão. Então não é um grupo tão simples assim, porque tem essa condição da altitude e um time que pode tirar pontos fora de casa. Grupo D, que é o do Botafogo, ele vai enfrentar a LDU, Júnior Barranquilla, Universitário. É um grupo de distância. É um grupo de viagens muito longas. Muito longas. Sem dúvida nenhuma, o Botafogo é o time que vai ter maior distância percorrida. Sem dúvida nenhuma. O Flamengo também tem longa distância, mas o Botafogo fica claro que é a maior distância percorrida. Pega aqui a altitude de Quito, é a segunda maior altitude, com isso, né, 2.850 metros. Tem ali o Júnior Barranquilla, Universitário. É um grupo
acessível ao Botafogo também, mas a condição da distância, da altitude, e tem muito esse caráter também parecido com o do Grêmio. O jogo contra o Júnior Barranquilla é fundamental. O Botafogo tem que fazer o dever de casa e esse jogo direto com o Júnior Barranquilla pode ser determinante para o Botafogo. Tem um grupo E com o Flamengo, passando rápido pelos próximos. Vamos lá, a gente volta ao Flamengo. F. Palmeiras, Independente Del Valle, São Lourenço e Liverpool. Também tem altitude, Independente Del Valle. Vejo que é um grupo que talvez o Palmeiras não vai bater o que ele está acostumado. 15, 16, 17, sonhar com os 18 pontos. Palmeiras vai se classificar? A possibilidade é enorme de se classificar. Mas não vai ser aquilo que o Palmeiras tem feito a cada temporada. Primeira campanha da primeira fase, segunda campanha, porque aqui há a possibilidade de tropeço. Independente do Vale, a gente já falou algumas oportunidades, tem projeto esportivo, é uma condição diferente do futebol equatoriano, além de ser um time que já está acostumado, próprio Palmeiras, enfrenta o Palmeiras, já enfrentou em decisões de Recopa, enfrentou o Flamengo, deu uma goleada, tá no Flamengo em casa, na época o Flamengo do Dome. Eu acho que aqui tem uma condição um pouquinho mais complicada, e o São Lourenço em casa, esses times em casa, eles são times grandes, eles obviamente acabam propondo uma certa dificuldade. Então, é o Grupo Palmeiras avançar? Mas não é com aquela melhor campanha da primeira fase, seria muito surpreendente. Grupo G, o do Atlético, tem times, né, consideráveis, né, com tradição, como ali o Peñarol, o próprio Caracas da Venezuela, o Rosário Central, mas é acessível ao Atlético. Certamente aqui teremos uma classificação do Atlético Mineiro e também uma classificação do River Plate ao pegar ali Libertad, Deportivo Táchira e Nacional. River Plate, sim, tendo muitas possibilidades de encabeçar, ser um dos primeiros, se assim for o desejo e a obsessão do River, se classificar entre os primeiros e ficar decidindo os jogos sempre em casa, até mesmo na decisão. Agora vamos para o que interessa, que é o grupo E, que é o grupo do Flamengo. Primeiro, a decisão é no Monumental de Nunes. Então, a partir de agora, a nossa obsessão já é estar no Monumental de Nunes. E de que forma o Flamengo deve se programar para estar no Monumental de Nunes? Decidir as oitavas, as quartas e as semis no Maracanã. Vamos parar com esse papo de achar que, não, primeira fase, o importante é se classificar. O importante é se classificar e se classificar em primeiro e se classificar entre os melhores primeiros. Vamos decidir no Maracanã. O Flamengo, ele está invicto no Maracanã desde o jogo contra o Peñarol. O Flamengo foi eliminado por Racing no Maracanã, foi nos pênaltis. O Flamengo foi eliminado para o Olímpia naquele vexame do ano passado, fora de casa. Se talvez tivesse sido no Maracanã, a história poderia ter sido outra. Então a obsessão do Flamengo é ser tetracampeão da Copa Libertadores, deve ser essa a obsessão, chegar na decisão do Monumental de Nunes. E para isso existe um caminho, descida no Maracanã, não tem conversa. E aí vamos lá, o Flamengo pega Bolívar, Milionários e Palestino. Condição da Copa Libertadores, como eu falei, adversários, condição esportiva, altitude e deslocamento. Deslocamento é grande, é um longo deslocamento, não é bobeira. Você vai pegar Colômbia, é longe para chegar, na Bolívia, longe também para jogar em La Paz, e aí quando a gente fala Palestino, no Chile, mais acessível. Mas de distância o Flamengo não deu sorte. Altitude, ele pega a maior altitude, Bolívar. A gente está falando mais de 3.600 metros a nível do mar. Também não deu sorte. E o Milionários, que joga em Bogotá, também altitude. E aí vamos lá. Um dos adversários que eu respeito muito nessa Copa Libertadores se chama altitude. E aí você vai entender por quê. Porque a altitude, na minha opinião, ela não implica apenas diretamente nos 90 minutos daquela partida. Infelizmente, a altitude, dentro desse calendário, ela acaba espremendo e te esmagando ainda mais. Ela vai te sufocando, de fato. O calendário do futebol brasileiro, ele já é sufocante. Jogar na altitude, ele se torna ainda mais asfixiante. Por quê? A partida pós-altitude tem impacto. E a partida pré-altitude, dependendo da sua preparação, também tem impacto. Se o Flamengo ele pega duas altitudes, ele na verdade ele vai impactar em 4 jogos. Os 2 anteriores e os 2 sucessores, posteriores a essa partida. Então, já que são 2 jogos na altitude e impacta em 2 um antes, um depois, um antes, um depois, então a gente está falando de 6 jogos. A gente está falando de altitude, impacta o Flamengo, 6 jogos. Questão de logística, preparação, a partida em si, o descanso, o retorno, 6 jogos. Então, se pudesse evitar, óbvio que teria que ser evitado. Para começar,
O jogo do Milionários, ele vai ficar entre as duas decisões do campeonato estadual. Ótimo. Ótimo. Com todo o respeito aqui, não é desprestigiar o trabalho do Nova Iguaçu, porque é uma equipe muito organizada, mas é campeonato estadual. Poderia ser até Flamengo, Vasco, Flamengo, Fluminense. Eu não estou falando sobre o adversário, eu estou falando sobre a condição. Ainda bem. Então, uma aqui já é o campeonato estadual, e você tem que saber qual é a sua prioridade. Se tiver prioridade de preparação. Então, Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu e Flamengo, jogo de ida, dia 31. Milionários e Flamengo, dia 3. Em seguida, né, no dia 7, Flamengo e Nova Iguaçu. Então, ainda bem. Só que, diferente do jogo contra o Bolívar. A realidade é essa aqui. Palmeiras e Flamengo. Campeonato Brasileiro. Uma fase, inclusive, que o Flamengo precisa, né, porque vai estar completo antes da Copa América. E aí ele vai, Bolívar e Flamengo, 3.640 e poucos metros. E aí ele volta e é contra o Botafogo. Esse já é complicado. Então, a questão aqui da altitude, ela impactou no pré, durante o jogo contra o Bolívar e o pós. Aqui já impactou grande. Todos esses adversários, eu vou trazer aqueles vídeos individuais próximo ao confronto, que você que é um inscrito aqui, que já está há um tempinho, muito obrigado, inclusive, por essa companhia ao longo de todo esse tempo, você já está acostumado. Então a gente vai fazer aquele completo. Bolívar, para quem não sabe, faz parte do grupo City. Então tem aquela questão financeira, onde no futebol ali doméstico, dentro ali da Bolívia, eles vão fazendo contratações, vão se reforçando e vão conseguindo chegar ao seu objetivo. Hoje, cada campeonato nacional está num estágio. Tá? O campeonato chileno, por exemplo, está lá no início. O campeonato boliviano não. A gente já está falando de uma etapa mais à frente. O Bolívar vai se adiantando, né? Está lá na frente do campeonato, tem uma sua melhor ataque, é um time muito ofensivo. E desde da Libertadores passada, quando ele foi eliminado para o Internacional, ele havia demonstrado muita organização. Dentro desse grupo do Flamengo, em casa, obviamente, ele é muito forte, mas fora de casa, talvez até seja o time de maior dificuldade para o Flamengo. Seja o Bolívar, que é um time que já está acostumado e tem esse aporte financeiro para organizar um time. Existe um projeto esportivo, o que é muito importante. Quando a gente fala sobre Milionários, eu aproveito até o que eu citei, projeto esportivo, na Colômbia, existe uma enorme dificuldade sobre projeto esportivo. A Colômbia, como todo o país da Colômbia, está sofrendo como projeto esportivo. O Equador está na frente do futebol colombiano, o Grupo City, no caso, com o Bolívar, está na frente da grande maioria dos times no futebol colombiano que está sofrendo demais com um projeto de fato. O Milionário está muito mal no campeonato colombiano. Está abaixo da metade, 15º do seu campeonato local, está muito mal. Tem o fator casa como um fator importante, mas é bem diferente da relação do Bolívar. É bem diferente da relação do Bolívar. O Flamengo, evidente, ele tem a obrigação de vencer Bolívar, Milionários e Palestino em casa, no Maracanã. Isso é inquestionável. 9 pontos que o Flamengo precisa fazer, porque qual é a nossa ambição? Se classificar entre os melhores primeiros, não é isso? Então, você tem a obrigação de vencer esses times. Então, Milionários, mal, muito mal, seus números são ruins e a gente, óbvio, vai trazer específico, né, sobre a equipe boliviana, mas ali. E tem o Palestino. O Palestino está no início da temporada. Para vocês terem ideia, hoje o Palestino está à frente do Colo-Colo. Tradicionalíssimo, Colo-Colo, campeão de Libertadores, que tem Arturo Vidal. Hoje, no Campeonato Chileno, o Palestino ainda está à frente. Mas é um recorte de pouquíssimo, de par de jogos. Muita pouca coisa para a gente analisar. Mas, sem dúvida nenhuma, o Palestino é aquele clube que o Milionários, Bolívar e o Flamengo, obviamente, vão olhar e falar, bom, aqui a gente vai fazer 3 pontos em casa, a gente precisa fazer 3 pontos em casa e precisamos beliscar fora. Sem dúvida nenhuma. E um confronto que é muito interessante, até para o Flamengo entender esse grupo, será entre Milionários e Bolívar. Seja em Bogotá, seja em La Paz, porque ambos estão acostumados com a altitude, apesar de haver uma diferença considerável, né, de quase 1.300 metros acima, quando a gente fala de La Paz, mas de qualquer forma, o confronto direto entre eles existe a possibilidade de gerar pontos, um na casa do outro, e com isso pode dar uma formação interessante para o Flamengo no grupo. Sobre classificação, o Flamengo não tem o que temer. Sobre ser primeiro, é um caminho natural que o Flamengo precisa se for competente. Agora, pontuar entre os melhores primeiros.
E para isso o Flamengo vai ter que fazer dever de casa fora de casa, em altitude, o que é complicado, sem dúvida nenhuma. Eu vou deixar o convite então para você acompanhar nosso canal próximo a esses confrontos. O primeiro é contra o Milionários. A gente já vai trazer aquele estudo que você vai saber tudo sobre a equipe colombiana. A gente vai trazer aquele estudo sobre a equipe do Milionário, em seguida ali do Palestino, beleza? Deixa seu like, deixa sua curtida. Agora começou o ano, Copa Libertadores, e vamos lá, rumo ao Monumental de Nunes. Um abraço!